Todos muito bem-vindos. Você que está aqui nesta noite, nos visitando, a todos os irmãos, todos nós, sejam todos muito bem-vindos. Há alguém que, assim como eu, estava viajando, que está retornando, que Deus abençoe, nos ajude. É uma alegria, é um prazer estarmos juntos na casa do Senhor. E eu faço esse convite para que nós estejamos sempre com os nossos corações dispostos, sempre inclinados a estarmos juntos. Mesmo sabendo das nossas negligências, dos nossos erros, mesmo sabendo que somos pecadores, mas somos servos lavados, redimidos pelo sangue de Cristo. Então, para nós é uma alegria podermos nos ajuntarmos como igreja do Senhor, neste local, para oferecermos culto de adoração ao nosso Deus. E é este convite que eu faço, para que todos nós nos prostremos diante da face do Senhor e adoremos ao Senhor. E a você que nos assiste nas redes sociais, que Deus os abençoe. E o nosso convite para que você não simplesmente esteja só assistindo o culto, mas que você venha conosco, venha adorar a Deus conosco. Claro que nós adoramos ao Senhor também em casa, a todo momento de nossas vidas. A nossa vida deve ser uma constante adoração ao Senhor. Mas como é bom estarmos juntos, rever os irmãos e nos alegrarmos na presença do Senhor. E o nosso convite como igreja do Senhor é este: que congreguemos, venham todos a congregarmos, a nos reunirmos, a prestarmos culto juntos ao Senhor. Que Deus estenda a sua mão sobre as nossas vidas, continue nos abençoando, nos ajudando, transformando as nossas vidas, de maneira tal que possamos prestar ao nosso Deus um culto verdadeiro, um culto de adoração ao Senhor. Convido os irmãos, todos nós juntos, a abrirmos a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 18, de 1 ao 6, do verso 1 ao verso 6. O vaso e o oleiro. Irmãos, que todos nós possamos, ao ler esse texto, possamos refletir um pouquinho sobre isso. Que Deus faça de nós precisamos que Deus, cada dia, nos refaça novamente. Nós temos muitas áreas nas nossas vidas que precisa de que Deus refaça, assim como este oleiro fez com esse barro, com esse vaso, que Deus faça isso conosco a cada dia. Em cada um tem a sua área em que Deus precisa trabalhar, que Deus precisa refazer dia a dia em nossas vidas. A palavra de Deus diz o seguinte: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, e sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que possamos realmente, ao nos colocar diante da presença do Senhor, por alguns momentos de oração silenciosa, cada um individualmente, possamos pedir isso ao Senhor. Senhor, refaça aquilo que o Senhor sabe que eu preciso ser refeito, aquilo que eu preciso melhorar. Coloque a sua vida na presença do Senhor. E assim, nós iremos passar alguns minutos de oração silenciosa.
Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, o teu povo, Deus, que se congrega nesse lugar, nesse momento, Deus, se curvou na tua presença, está curvado diante do Senhor. Estamos todos nós, ó Deus, na tua presença. Ó Pai, tenha misericórdia de cada um de nós. Nos assiste, Senhor, nas nossas fraquezas. O Senhor nos conhece, Pai, e sabe o quanto nós precisamos do Senhor. O quanto nós necessitamos, ó Deus, da tua misericórdia, do teu perdão. Ó Pai, nós somos vasos de barro, Pai, e constantemente, ó Deus, estamos sendo quebrados, estamos sendo, ó Deus, muitas vezes levados por situações adversas das nossas vidas, ó Pai, e que precisamos que o Senhor refaça em nós, ó Deus, a tua vontade. O Senhor é o nosso oleiro, ó Deus, o Senhor é o nosso Criador. O Senhor, ó Pai, pode refazer, pode sarar as nossas feridas, pode sarar, ó Deus, curar tudo aquilo que precisamos que o Senhor cure. Pai, no nome de Jesus te pedimos perdão pelos nossos erros. Pai, quebranta os nossos corações na tua presença. Nos ensina, Senhor, a ser crentes verdadeiros, ó Pai, a sermos servos do Senhor. Pai, como muitas vezes nós somos arrogantes, prepotentes, ó Deus, achamos que somos alguma coisa. Pai, tenha misericórdia das nossas vidas. Abençoa o teu povo, meu Deus. Abençoa essa igreja, cada irmão. Pai, nós temos pessoas que estão passando por dificuldades, ó Deus, enfermos, estão acamados. Pai, no nome de Jesus, abençoe também essas pessoas, meu Deus. Traga, Senhor, essas pessoas para o nosso convívio, de maneira saudável, tranquila. Sara, Senhor, também os nossos corações, que muitas vezes, ó Pai, a nossa arrogância nos distancia uns dos outros e também do Senhor, Pai. Quebranta isso em nós. Coloca humildade, coloca amor, coloca mansidão, ó Pai, no nosso coração. Ó Pai, lava-nos e nos refaz, assim como este oleiro fez com este vaso, que o Senhor possa fazer com cada um de nós. Em nome de Jesus nós clamamos isso. Amém. Ainda continuando, convido a igreja também a abrirmos os Salmos de número 34. Salmos de número 34. E depois da leitura desse salmo, nós estaremos cantando o hino de número 254, depois da leitura desse salmo. Eu vou ler também estes salmos, irmãos, acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Salmo de número 34, eu vou ler de 1 ao 8. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o verão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todas a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede, o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. E nós estamos aqui, na presença do Senhor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, o nosso Deus todo presente, está aqui conosco. E a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Que o meu e o seu coração esteja inclinado a adorarmos ao Senhor, a prestar louvores, a exaltar a esse Deus todo-poderoso. O anjo do Senhor acampa-se ao redor, ou seja, hoje nós temos o Espírito Santo do Senhor, que está conosco aonde quer que nós formos. Por isso nós devemos prestarmos culto ao Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. E Deus é o nosso esconderijo, Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso, aonde nós podemos descansar, buscar, adorar e servir. Convido a igreja a louvarmos ao Senhor com esse hino de número 254.
Os irmãos, por favor, se puderem, quiserem, vamos ficar de pé para entoarmos esse hino ao Senhor. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que levam o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que levam o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Convosco estou, sossegai. E nós iremos convidar a irmã Yasmin, que faça uma oração de louvor, de adoração ao nosso Deus, a esse Deus que cuida de nós, que repreende todas as dificuldades que nós passamos, que está conosco todos os dias. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é o único digno de todo louvor e adoração. Nós te louvamos porque o Senhor entregaste lá naquela cruz a tua vida em nosso favor, mesmo sem merecermos, e as tuas misericórdias se renovam em nossas vidas todos os dias.
Nós te agradecemos pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, pelo teu imenso favor em nossas vidas. Nós te rendemos graças e que o Senhor use o nosso louvor e a nossa adoração para que outras pessoas sejam alcançadas pela tua palavra, pelo teu evangelho. Nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar e nós imediatamente convidamos ainda para os irmãos abrirem a palavra do Senhor em Salmos, de número 66. Vamos fazer esta leitura no Salmo de número 66. Mais uma vez eu estarei lendo e os irmãos acompanham essa leitura da palavra do Senhor. Oferta de gratidão ao Senhor. Salmo de número 66. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glórias ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exalta os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, e fazei ouvir a sua voz do seu louvor, o que preserva a vida com a nossa alma e não permite que os nossos pés revalam, que nos revalam os pés. Pois tu, ó Deus, nos provastes, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimistes as nossas costas, fizestes que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítima cevada, como aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca e com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Queridos, louvado seja Deus, porque Deus ouve a nossa oração. Deus ouve o nosso clamor. Ele, mesmo diante dos nossos erros, dos nossos vacilos, no nosso dia a dia, Ele não afasta de nós a tua graça. Porém, nós precisamos entender que nós somos filhos, nós somos salvos, nós somos eleitos do Senhor, somos servos do Senhor. Nós precisamos clamar a Ele a sua misericórdia nas nossas vidas, para mantermos fiéis na nossa vida, na nossa adoração, nos nossos recursos financeiros. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós temos sido infiéis ao Senhor. Nós não damos o devido valor no sacrifício, no amor, na misericórdia que o Senhor tem mostrado a nós dia a dia. E somos infiéis. E se nós somos infiéis nos nossos dízimos, na devolução dos nossos dízimos, nas nossas ofertas, com certeza nós precisamos examinar também a nossa vida cotidiana, se nós estamos dando o valor devido ao Senhor, a adoração ao Senhor, porque isso que nós fazemos agora é uma forma de adorarmos ao Senhor,
mostrando a nossa fidelidade ao Senhor. Irmão, que possamos pedir ao Senhor misericórdia para sermos fiéis, não só nos dízimos, mas em toda a nossa vida cotidiana. E assim, isso que nós fazemos é um reflexo da nossa fidelidade ao Senhor. Que sejamos fiéis, possamos pedir ao Senhor para nos colocar isso em nossos corações. E enquanto estivermos cantando o hino de número 177, os irmãos, todos nós temos a oportunidade de estar trazendo aqui os dízimos, ofertas e para a obra do Senhor. Se os irmãos se sentirem à vontade, pode ficar em pé mais uma vez para cantarmos este hino. 177. Do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Sim, firme, nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus. Oi. Vou pedir que a Thaís ore ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e as ofertas. Oremos. Senhor meu Deus, Pai, nós somos gratos, Deus, por mais uma oportunidade de estarmos em Tua casa, Senhor. Somos gratos ao Senhor porque podemos, Deus, devolver nossos dízimos, Pai, e contribuir para a Tua obra aqui, Pai, através desta igreja, Senhor. Nós sabemos, Pai, que tudo que recebemos, tudo que temos, Deus, é providência do Teu amor e do Teu cuidado para conosco. E nós agradecemos porque nós podemos devolver o que não é nosso e sim é do Senhor, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando todos os dízimos e ofertas que foram depositados no gasofilácio. Que esse dinheiro possa ser usado e administrado, Deus, para o Teu trabalho aqui, para o louvor e honra do Teu santo nome, Senhor. Nós oramos nesse momento e agradecemos em nome do Teu santo Filho Jesus. Amém. Amém. E a equipe de louvor irá dar continuidade à adoração ao Senhor. Saúdo os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém?
Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez? A gente já até abriu esse livro hoje, Jeremias. Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Eu convido os irmãos para a gente fazer uma leitura em conjunto dessa palavra. Jeremias 17, 7. Vamos todos juntos? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Mais uma vez. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Queridos, que nós possamos ser como crianças diante do Senhor. Amar pelo que Ele é e está se dispondo a confiar naquilo que Ele traz na sua palavra. É ter esperança. E que nós possamos pedir que Ele nos abrace todos os dias, com esses braços de amor. E é isso que nós vamos louvar nesse momento. Quero ser como criança. Quero ser como criança, te amar pelo que és.
momentos de dor, nos momentos de crise, de desespero, que Ele possa ser o nosso socorro bem presente. E, como já foi lido pelo seu Arnon, Ele é o Senhor que escuta as nossas orações quando nós clamamos e nos colocamos diante dEle. E Ele é santo, Ele é soberano sobre as nossas vidas. Bem-aventurado é o que está firmado na sua casa. Aqueles que te louvam permanecem fiéis. E que nós possamos nos manter assim diante do Senhor. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que nós possamos estar firmados na rocha, que é o Senhor Jesus. Que a cada dia nós possamos o buscar verdadeiramente. Todos juntos? Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação
dizendo que nós viemos aqui essa noite para dizer que nós o amamos, para dizer que nós precisamos dele, para dizer que ele é formoso, que ele é lindo e que é bom estar na casa dele, fazendo tudo isso que a gente fez aqui hoje, louvando, orando, bendizendo e ouvindo aquilo que ele tem preparado para as nossas vidas. Eis-me aqui, Senhor, outra vez. Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Te abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu dar. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor, dizendo que nós precisamos do Senhor, Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor, debaixo da sua soberania, Pai, sabendo que o Senhor está no controle de todas
todas as coisas. Obrigada, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de te louvar, pela liberdade. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bom ter você aqui nessa noite. Na verdade, eu quero cumprimentar todos vocês que nos visitam, na pessoa dos nossos irmãos Isaac e Shirley, que hoje nos visitam. Duas boas-vindas a eles. E também duas boas-vindas a todos vocês que nos visitam nessa noite. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue a se agradar do que estamos fazendo aqui neste lugar. Que o que estejamos fazendo aqui seja realmente um culto público, um culto de adoração ao nosso Deus, de louvor, de contrição, de consagração, de adoração ao nosso Deus. Antes de ler a palavra, eu quero orar, mas antes de orar, eu quero convidar aqui à frente. Hoje é dia 15 de outubro, é dia do professor, esse profissional que tem essa responsabilidade, essa dura responsabilidade de formar novos cidadãos, novos profissionais, de educar. E na verdade eu vou convidar aqui à frente os professores da EBD, convidando os professores da EBD. Eu imagino que estou homenageando todos os professores. Por favor, todos que são professores da EBD, venham aqui à frente. Das crianças, dos adultos, dos adolescentes. Muito bem. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar por esses homens e por essas mulheres, por essas senhoras, por essas moças. A Isadora só me olhou de rabinho de olho ali quando eu falei senhora. Tem moças também, tem senhoritas. Irmãos, são essas pessoas que, domingo após domingo, nos ensinam aos nossos filhos. Que você lembre de orar pelas professoras, pelos professores. Eu sei que você já ora por eles, mas que você ore a cada dia, que você lembre de fazer essas oração de louvor e gratidão ao nosso Deus. Deus Santo, nós te louvamos porque Tu é Deus, Tu é Senhor, Tu é Criador e sustentador de todas as coisas. Te louvamos, Deus, porque Tu quis tocar no coração desses homens, dessas mulheres, dessas moças que estão aqui à frente. Muito obrigado, porque Tu decidiu tocar no coração deles, Tu decidiu fazer deles professores, Tu resolveu, Deus, no Teu coração fazer deles educadores, e nós Te louvamos por isso, e clamamos que Tu abençoe a esses que assumiram a responsabilidade de ensinar, que Tu os abençoe, dê graça, direção, sabedoria. Que Tu abençoe, meu Deus, aos professores, aqueles que estão também nas salas de aula, no dia a dia. Que Tu os abençoe, para que eles tomem para si a responsabilidade de formar, de formatar novos cidadãos para o louvor da Tua glória.
Muito obrigado, Deus, pelos professores e professoras da Escola Bíblica Dominical dessa igreja. Que Tu os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, igreja, podeis sentar. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Muito obrigado. Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 150. E antes de ler o texto, nós ainda vamos fazer mais uma oração. Nós oramos dominicalmente aqui pelos nossos irmãos que estão doentes, em tratamento. Nós temos 2 pastores presbiterianos bem conhecidos, de muitos que estão aqui. Nós temos o reverendo Norval e o reverendo Ronaldo Lidório, que foram diagnosticados com câncer e estão em tratamento. Eu creio que é do conhecimento de todos nós. Vamos orar por esses irmãos. Vamos orar pelos nossos irmãos aqui desta igreja, da IPCA, que também estão em tratamento. Vamos fazer isso agora em nome de Jesus Cristo. Oremos. Deus Santo e poderoso Pai, nós nos prostramos diante de Ti em adoração, porque sabemos que Tu é o Deus Todo-Poderoso, o Deus infinitamente maior do que tudo quanto Tu criou, do que tudo quanto Tu mesmo sustenta. Sabemos que Tu tem o mais absoluto domínio, controle sobre todas as coisas. Clamamos, Deus, a Ti pela vida dos nossos irmãos Lidório, do Norval. Clamamos, Deus, a Ti pela vida da dona Sofia, da dona Bazinha, do seu Heleno, do Marcos. Clamamos, meu Deus, a Ti pela vida da Emily, pela vida do Júnior. Clamamos, meu Deus, a Ti pela vida da Teíta, pela vida do Cláudio. Clamamos, meu Deus, a Ti pela vida do Sildeli, que já fez uma biópsia. Deus, clamamos, meu Deus, a Ti pela vida de cada um dos nossos irmãos, nossos amigos, conhecidos, que estão em tratamento. Clamamos, Deus, que Tu estenda a Tua mão, porque sabemos que Tu pode curar, sabemos que Tu tem poder para curar, que Tu tem poder para restabelecer a saúde dessas pessoas. Por isso clamamos a Ti, que Tu estenda a mão para curar. Deus, que Tu tenha misericórdia desses irmãos que citamos aqui e que Tu os cure, que Tu tenha misericórdia, Deus, de cada uma dessas pessoas que estão doentes e passam por tratamento, que Tu as abençoe em nome de Jesus Cristo, que Tu derrame graça, direção, cura sobre essas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 150. Lembrando que no próximo final de semana, nós teremos aqui na IPCA o 2º seminário de louvor. E teremos, durante todo o sábado, teremos essa programação. E no domingo nós teremos o fechamento na escola dominical desse seminário. E hoje eu quero falar sobre louvor. Eu quero olhar para o Salmo 150 e quero dizer que o louvor é uma resposta ao que Deus é e fez. O Salmo 150, quem achou, diga glória a Deus. O texto da palavra de Deus, Salmo 150, é uma doxologia final, é uma adoração final, é um louvor final. O Salmo 150, o texto nos diz o seguinte: aleluia! Louvai a Deus no seu santuário,
Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Vamos orar. Deus Santo e poderoso Pai, obrigado. Obrigado porque Tu mesmo nos trouxe a esse lugar. Obrigado, Deus, porque Tu mesmo que nos trouxe a esse lugar, nos dá a Tua palavra, nos ministra em Tua palavra. A nossa oração, meu Deus, é que Tu nos abençoe, é que Tu fale ao nosso coração, é que Tu se agrade, Deus, de tudo quanto estamos fazendo aqui, e que agora, nesse momento que a Tua palavra foi lida, que Tu fale ao nosso coração, que Tu tenha misericórdia de mim, para que o que eu faça aqui não seja um discurso, mas que de fato eu exponha a Tua palavra, porque se isto acontecer, como ela mesma diz, ela não voltará vazia, ela encontrará morada no nosso coração. Nos abençoa, Deus, para que haja realmente a pregação da Tua palavra, e assim sejamos animados, orientados, exortados, consolados pelo poder da Tua palavra. Nos abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, como eu disse para vocês, eu quero olhar para esse texto e quero te dizer que o louvor é uma resposta ao que Deus é e fez. Quando nós estamos pensando em louvor a Deus, é muito interessante que a gente entenda que louvor precisa ser, sim, uma resposta ao que Deus é e o que Deus fez. E olhando para o Salmo 150 nessa perspectiva, eu tenho a pretensão, e clamo a Deus que Ele me dê graça de fazer isso, de responder ao menos 3 perguntas. Que perguntas seriam essas? Quem deve louvar? A primeira pergunta. A segunda, onde louvar? A terceira, por que louvar? Então eu realmente pretendo responder essas 3 perguntas quando eu olho para esse salmo e digo que o louvor é uma resposta ao que Deus é e o que fez. Eu pretendo te dizer, pretendo te responder quem deve louvar, onde louvar, por que louvar. Mas eu creio que eu tenho aqui o compromisso, eu devo assumir a responsabilidade de definir para você o que significa louvar. Louvar, eu poderia dizer para você que é elogiar, exaltar, falar bem. Eu vou citar aqui alguns textos e peço para os irmãos ali da mídia colocarem ali, aqui na tela, porque eu não vou ler, mas pretendo fazer um breve resumo deles, até para que você entenda melhor o que a Bíblia quer dizer com louvar. 2 Crônicas 23, 12. 2 Crônicas 23, 12. Você vai ver que em 2 Crônicas 23, 12, o povo louvava o rei. O resumo desse versículo aí é isto. 2 Crônicas 23, 12, mostra o povo louvando ao rei. Cantares 6, 9, vai mostrar as rainhas e as concubinas louvando a esposa. Mostra que as rainhas e as concubinas louvam a esposa. 1 Coríntios 11, 22, no texto de 1 Coríntios 11, 22, você vai ver que o apóstolo Paulo afirma que não era possível louvar os coríntios que estavam deturpando a Santa Ceia. É disso que o texto está falando aí, que está na tela. 2 Coríntios 10, 18, veja só que curioso. 2 Coríntios 10, 18.
O texto vai dizer, o texto diz que não somos aprovados quando louvamos a nós mesmos, mas quando Deus nos louva. Então, queridos, esses textos é para nos dizer, para nos mostrar o que significa louvar na igreja. O que significa louvar na Bíblia, melhor dizendo. Significa elogiar, exaltar, falar bem. Mas esses textos nos mostram uma outra coisa. Nos mostram que é legítimo louvarmos outra pessoa que não seja Deus. O texto mostra que é possível eu louvar outro ser que não seja Deus. É legítimo eu fazer isso. Até porque eu estou falando que louvar é elogiar, é exaltar alguém. Certamente ao longo da tua vida você já elogiou alguém. Quem sabe eu subindo aqui no alto da minha pretensão, quem sabe em algum momento, por alguma circunstância, você já até me elogiou. Porque as pessoas em algum momento elogiam umas às outras. Então, quando nós estamos falando de louvor, eu estou te dizendo que é legítimo, que a Bíblia nos mostra que é legítimo louvarmos alguém que não seja Deus. Mas veja, só para a gente refletir sobre essa questão. Se louvar significa elogio, falar bem, se louvar significa exaltação, uma equipe de música de uma igreja não poderia ser chamada de equipe de louvor. Não estou dizendo que é pecado a gente chamar de equipe de louvor, até porque a gente aprendeu a chamar assim, eu mesmo chamo. Às vezes até tento chamar de equipe de música, mas normalmente chamamos de equipe de louvor. Mas se considerarmos realmente o significado da palavra, não poderíamos chamar de equipe de louvor, até porque dentro do culto reformado, cantamos outros cânticos que não é louvor. Por exemplo, se você diz, Vanderlei, você é da equipe de louvor, mas eu quero que você cante o hino 71. Eu diria, não posso cantar, meu amado, porque eu sou da equipe de louvor. Isso aí deveria ser da equipe de contrição, compreende? Porque o hino 71 vai dizendo, se sofrimento te causei, ó Deus. Ele está falando de contrição. Então, não estou dizendo que devemos mudar radicalmente, que nunca mais chamar, mas estou só te falando isto, para que você entenda o que significa louvar. Louvar significa elogiar. Louvar significa exaltar. E louvar não significa só cantar. A Bíblia vai nos mostrar que é possível louvar sem cantar. Por exemplo, vou citar aqui alguns textos também, ainda à guisa de introdução. Por exemplo, se você olhar para Levítico 22, 29, você vai ver que esse texto de Levítico 22, 29 mostra que existia sacrifício de louvor. E se você olhar também em Levítico 19, 24, você vai ver que existia a oferta de louvor. E se você olhar para Lucas 2, 22, 32, você vai ver que esse texto fala da oração de louvor. Então veja bem, queridos, tanto no sacrifício, como na oferta, bem como na oração, quem sacrificava, como quem ofertava, bem como quem orava, estava dizendo as coisas boas sobre Deus, estava exaltando a Deus, e não tinha música, era só sacrifício, era só oferta, era só oração, não tinha nada a ver com cântico. É bom que você entenda isso, que para você louvar a Deus necessariamente você não precisa cantar, você não precisa tocar. Você pode louvar a Deus sem música, porque senão você talvez pense que a responsabilidade de louvar está só sobre a equipe de música, e não está. A responsabilidade de louvar a Deus está sobre todos nós. E se a gente olhar com mais cuidado para a Bíblia, nós vamos ver que louvamos a Deus com atitudes
e atitudes que às vezes dizem mais do que muitas palavras. Por exemplo, se a gente considerar o que Paulo diz em Romanos 12, rogo-vos, pois, que vos apresenteis como um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo necessariamente está falando de atitude, e uma atitude incontestável, uma atitude que mostra assim que Deus está sendo, dentre outras coisas, está sendo exaltado com aquela atitude de quem se apresenta a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável ao próprio Deus. Queridos, voltando aqui para o texto do Salmo, é interessante eu te dizer que o gênero do livro de Salmo é poesia. O gênero do livro de Salmo é poesia. Isso é importante porque a poesia, ela usa assim algumas figuras, e usa figuras de coisas que nós conhecemos, para falar de uma coisa que a gente não conhece às vezes. Por exemplo, o Salmo 91 vai falar sobre as tuas asas, sobre as tuas penas estarás seguro. Tua verdade é pavês e escudo. Esses dias, Almir, eu tentei pegar um daqueles pintos daquela galinha choca. Quase que ela me pega. A ideia ali é mostrar o quanto estamos protegidos, guardados debaixo de Deus, sob a proteção de Deus. Obviamente que o texto não está falando que Deus tem pena ou que Deus se parece com a galinha, mas está mostrando o cuidado, a proteção que temos quando efetivamente temos a verdade de Deus como pavês e escudo. Queridos, então é importante que a gente olhe para o livro de Salmo e perceba que o gênero do livro de Salmo é a poesia. E pode ser considerado em 6 categorias. O livro de Salmo ele pode ser considerado em 6 categorias. Que categorias são essas? Hinos. Existem salmos que são hinos. Existem salmos que são lamentos. Existem salmos que são salmos de ações de graças. Existem salmos que são salmos de confiança. Existem salmos que são salmos de realeza. E existem os salmos que são salmos de sabedoria. Fechando bem o foco no Salmo 150, nós vamos ver que o Salmo 150 é um hino. O Salmo 150 é um hino que deixa claro que o louvor, que a exaltação, não somente cantada, é uma resposta ao que Deus é e fez. Então, o Salmo 150 é, na verdade, esse hino que deixa claro que o louvor é uma resposta ao que Deus é e fez. Então nós queremos olhar para o versículo 6. E olhando para o versículo 6, eu quero tirar o primeiro ponto, considerando que o louvor é uma resposta ao que Deus é e fez. Então qual seria o primeiro ponto se olharmos para o versículo 6? Veja, o louvor é uma resposta ao que Deus é e fez, por isso é necessário que todos os seres humanos, conscientes de quem é Deus e do que Ele fez, o exalte. Olhe para esse texto nessa situação. Irmãos, quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que, apesar de muitos seres respirarem, ele está considerando aqui que todos os seres vivos que respiram, ele está falando dele, porque ele diz todo ser que respira, mas ele está falando dessa imensidão de seres que respira, para falar especificamente dos seres humanos. Ele fala de todos os seres que respiram, mas nós sabemos que quem dá conta de ter uma atitude de elogiar Deus, de exaltar Deus, são os seres humanos. E ele fala de todos os seres viventes, todos os seres que respiram, para falar dos seres humanos. E ele fala também de todos os seres humanos para fazer o quê?
para falar daqueles que são servos de Deus. Perceba as peneiras que dá para a gente ir colocando nesse negócio aqui. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, elogia ao Senhor. Todo ser que respira, exalte ao Senhor. Mas o nosso entendimento já vai fazendo algumas peneiras, já vai dizendo que são os seres humanos que fazem isso, já vai dizendo que dentre os seres humanos são os servos de Deus quem faz isto. Então, queridos, o louvor é uma resposta ao que Deus é e fez, por isso é necessário que todos os seres humanos, conscientes de quem é Deus e do que Ele fez, o exalte. Se você tem consciência de quem é Deus, se você tem consciência do que Ele fez, você não tem outra escolha senão exaltá-lo. É disso que nós estamos falando. E como é que a gente poderia aplicar esse negócio aqui? Irmãos, o meu louvor é de minha responsabilidade. O meu louvor é de minha responsabilidade. Eu tenho que ter consciência dessa responsabilidade. Eu não dependo de uma circunstância externa, do tipo, se está tudo bem, eu louvo, eu agradeço. Se não está, eu não engrandeço, eu não louvo a Deus. Então veja, essa responsabilidade é minha. Ela não depende de situação ou circunstância. Essa responsabilidade é minha, que eu não posso colocar sobre os ombros da situação ou circunstância. É uma responsabilidade que está sobre mim. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Uma outra coisa que precisa ser dito é que o meu louvor a Deus não está firmado na performance espiritual de uma liderança da igreja. Eu não posso dizer, eu não louvo mais a Deus porque eu fiquei chateado com o que alguém que ocupa a liderança fez. O meu louvor a Deus, a minha exaltação a Deus, ela não pode estar fundamentada, firmada na performance espiritual da liderança da igreja. Não pode. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E veja, o meu louvor a Deus não está firmado na performance da equipe de música da igreja. Hoje eu não consegui louvar. Moço, eles atravessaram, sabe, o violão entrou. Não fizeram isso não, o louvor, pelo menos aos meus ouvidos, estava ótimo, perfeito. Mas existem pessoas que dizem que não conseguiram louvar, porque o ministério de louvor, a equipe de música não deixou, atrapalhou. Como assim? Todo ser que respira, louve ao Senhor. A responsabilidade é sua. Não terceirize. É sua, meu amado. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Às vezes nós colocamos a culpa no irmão. Só aquele irmão. Não tem como adorar a Deus. Não tem como louvar a Deus. A responsabilidade é sua. Elogiar a Deus, exaltar a Deus é responsabilidade de quem o conhece, de quem tem consciência do que Ele fez. A responsabilidade é sua, meu querido. Todo ser que respira, louve ao Senhor. É responsabilidade sua e somente sua de louvar. Eu não quero confundir você falando de louvor e adoração. Adoração é uma outra coisa. Adoração é prostração, é você se prostrar diante de Deus. Louvar é você elogiar Deus. É você exaltar Deus. E eu digo para você que isso é responsabilidade exclusiva sua. O meu louvor a Deus é de responsabilidade exclusiva meu. Então veja bem, o primeiro ponto, o louvor é uma resposta ao que Deus é e fez. Por isso é necessário que todos os seres humanos conscientes de quem é Deus e do que Ele fez, o exaltem. Qual seria o segundo ponto, queridos? O segundo ponto, a gente estava lá no último versículo, no verso 6, agora a gente volta para o primeiro. O louvor é uma resposta ao que Deus é e fez. Por isso, é necessário que eu o exalte.
mas eu devo exaltá-lo em todo lugar. O louvor é uma resposta ao que Deus é e fez, por isso é necessário exaltá-lo em todo o lugar. Não é só num lugar como esse que você o exalta, é em todo lugar. Olha comigo aí para o texto que eu vou te explicar isso com a graça de Deus. Verso 1, aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Veja bem, tem um termo aqui, que eu vou me esforçar para pronunciar ele da melhor forma possível. Veja, a palavra bekadoshu, lá no hebraico, significa literalmente, em seu santo. A palavra, o termo original que está lá no hebraico, se fosse traduzido literalmente, deveria ser colocado em seu santo. Por que eu estou te falando isso? A tradução dessa palavra, desse termo, não pode ser outro senão em seu santuário. É no seu santuário e não no seu templo. Ou seja, o que nós estamos falando aqui, do que o Salmo está falando, é que que devemos louvar a Deus no céu, no seu santuário. Essa palavra diz respeito ao local de habitação de Deus, ao céu. Está falando do céu. E veja, obviamente que você já entendeu isso, que aqui esse santuário não é o local físico do templo, mas o local da habitação de Deus, ou seja, o céu. E você vai ver que isso fica evidente, porque no mesmo versículo, nós somos chamados a exaltar a Deus no firmamento, e você vai ver que esse firmamento declara o poder deste Deus que habita nos céus, no seu santuário. O que eu quero te dizer com isso? Uma coisa bem simples. Deus deve ser exaltado no céu e em todo o firmamento, ou seja, Deus deve ser exaltado em todo lugar. É disso que eu estou falando. Porque se nós considerarmos que Deus deve ser louvado em seu templo, parece que em outro lugar eu não preciso louvar a Deus. Mas o texto nos remete ao céu e a todo o firmamento. Ou seja, Deus deve ser exaltado em todo lugar. Queridos, exaltar a Deus não é só eu fazer alguma coisa para que os outros vejam. Não é só. Eu sei que se você me vê no momento que os meninos e as meninas estão cantando uma música de louvor, de adoração, você me vê de olhos fechados, de mãos erguidas, certamente você vai deduzir que eu estou louvando a Deus, certamente. Mas veja, exaltar a Deus não é só eu fazer alguma coisa para que os outros vejam. O que os outros veem, eu ser e fazer, precisa ser uma ação consciente e sincera, precisa ser a demonstração do meu entendimento que eu quero exaltar a Deus com a minha vida. As pessoas precisam entender, as pessoas não podem ter conflito, porque às vezes elas me veem vendo de um jeito lá fora, e às vezes essas mesmas pessoas que me veem vivendo de um jeito lá fora, bruto, mal educado, aqui dentro do templo elas me veem de olho fechado, chorando e cantando a Deus. Então veja, o que as pessoas me veem fazendo precisa ser a demonstração da minha intenção, da minha vida intencional de louvar a Deus, de exaltar a Deus com o que sou e faço. Porque se não for assim, se as pessoas estão percebendo, imagina Deus. Se as pessoas que são muito limitadas, tão limitadas quanto nós, estão questionando se de fato eu estou louvando a Deus, imagina o próprio Deus. Queridos, o meu modo de ser e viver deve demonstrar minha intenção de exaltar a Deus com a minha vida naquele lugar que estou. O meu modo de viver, de ser, de viver, de pensar, de agir, deve exaltar a Deus onde eu estou.
Você deve exaltar a Deus no teu trabalho, no trânsito. Onde você estiver, exalte a Deus. No lugar onde você estiver, exalte a Deus. É disso que o texto está falando. Que Deus deve ser exaltado no seu santuário. Que Deus deve ser exaltado no firmamento. Deus deve ser exaltado em todo lugar. Então, se eu quero louvar a Deus, eu preciso entender que em todo lugar é lugar de louvar a Deus. Aí nós precisamos fazer uma pergunta. Talvez para você que é membro dessa igreja. Alguém já disse que a igreja presbiteriana é o lugar onde concentra o maior número de pessoas capacitadas por metro quadrado. Alguém já disse isso. Na igreja presbiteriana existe muita pessoa capacitada para fazer a obra. Alguém já disse isso. Mas é também o lugar que concentra o maior número de gente por metro quadrado que aprendeu a declinar. Duas verdades. É o lugar onde concentra o maior número de gente capacitada. Mas é também o lugar onde concentra o maior número de gente, como diria lá em Minas Gerais, que aprenderam a conjugar o verbo quiabá. Escorrega para tudo que é lado, mas não firma naquilo que precisava afirmar. Queridos, você louva o Senhor na igreja, que você mesmo decidiu ser membro com seus dons e talentos, ou sempre tem uma justificativa para não fazer, para não assumir responsabilidade? Você louva a Deus com teus dons e talentos, ou você sempre tem alguma coisa mais urgente para fazer? Você que tem experiência, você que sabe fazer, você louva a Deus com teus dons e talentos, ou você sempre está enxergando alguém para apontar, para fazer aquilo que você sabe que deve fazer? Me diga você, e dê graças a Deus que sou eu que estou te cobrando, que sou tão pecador quanto você. Você louva a Deus, você que é membro dessa igreja, você que é membro dessa igreja, e conhece a Constituição da igreja, e conhece o artigo 14 da Constituição da igreja, que você decidiu assumir a responsabilidade de sustentar essa igreja moral e financeiramente. Você exalta Deus, devolvendo o teu dízimo e tua oferta, ou você é um belo de sonegador de dízimo? Ficou melhor, né? Porque se eu falar ladrão, fica muito feio. Ou você é um belo de um sonegador de dízimo? Queridos, nós devemos louvar a Deus em todo lugar. Devemos louvar a Deus dentro da igreja onde Ele nos colocou para congregar. Devemos louvar a Deus com os nossos dons e talentos. Devemos louvar a Deus com tudo que somos e fazemos no lugar onde Ele nos pôs para congregar. Queridos, o louvor a Deus é uma resposta ao que Deus é e fez. O louvor a Deus fala de gratidão. O motivo do louvor é a gratidão. Eu exalto a Deus em todo lugar, eu exalto a Deus em todo lugar. Eu não fico escolhendo lugar para exaltar. Se eu estou no trabalho, eu exalto. Se eu estou na igreja onde eu congrego, eu o exalto. E aqui no terceiro ponto, o louvor é uma resposta ao que Deus é e fez. Por isso, agora sim, a sua causa é a gratidão. Veja o que diz os versos 2 e 6. Olha só. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Irmãos, é interessante que você olha para esse texto agora nessa perspectiva, que você está entendendo
que a causa da exaltação é a gratidão, você vai ver que para justificar um chamado tão importante, o salmista agora ele diz as razões para que todo ser se empenhe com ânimo e vigor redobrado no louvor a Deus. Você vai ver que ele aponta para duas coisas aqui. Em primeiro lugar, não necessariamente não nessa ordem, não por conta da importância, mas por conta da disposição que está aqui. Em primeiro lugar, louvai-o pelos seus poderosos feitos. E é interessante quando a gente olha essa expressão poderosos feitos, os israelitas, o povo de Deus, eles recordavam da criação magnífica do universo e também recordavam da libertação poderosa de Israel do Egito. Eles recordavam dessas coisas que eram muito importantes para eles e certamente recordavam de muitas outras bênçãos dos grandes feitos divinos junto ao povo de Israel. Em segundo lugar, você vai ver, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Em primeiro lugar, colocado aqui no texto, pelos feitos. Em segundo lugar, pela grandeza do próprio Deus. Você vai ver que os feitos são grandiosos ou poderosos, e na segunda razão, Deus é quem é grandioso. Deus não é grande só pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Os atributos de Deus o faz grande, mesmo que Ele não fizesse nada, só os seus atributos, só suas características já o qualificavam a ser louvado. Irmãos, é interessante que a gente volte ou que a gente faça uma pergunta. Veja, essas pessoas que são gratas a Deus, o povo de Deus que é grato a Deus, como louvar o Senhor? Porque o texto diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Como uma pessoa grata a Deus deve louvá-lo? Eu creio que a gente precisa considerar isso que o texto está dizendo. Por que é interessante considerar isso? Porque muitas vezes a gente olha para esse texto e vê esse monte de instrumento, vê danças, e aí as pessoas já acham que a igreja tem que ter um grupo de coreografia, porque o texto está falando de dançar, e a gente nem lembra mais que ele não está falando de templo, que ele está falando do céu e do firmamento, que ele está falando do santuário, da habitação de Deus, que é o céu, e ele está falando de todo o firmamento, e aí as pessoas já ficam uma confusão danada, já dizem que tem que ter todo tipo de instrumento, já tem que ter gente dançando aqui. Então, queridos, veja bem, o verso 6 do Salmo nos diz que instrumentos não podem eles próprios ser um canal de louvor. Somente quem tem fôlego pode louvar. Somente almas viventes podem louvar o Senhor. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Então, vamos tentar entender o que o salmista está querendo dizer aqui. Eu digo para você que o Salmo 150 somente faz sentido quando entendido como um salmo ricamente figurativo. Eu preciso olhar para esse salmo e entender a riqueza do aspecto figurativo dele. Veja, esse aspecto figurativo dele, ele usa tons característicos dos vários instrumentos para descrever as diferentes emoções do verdadeiro louvor. Veja se não fica mais fácil de nós compreendermos isso. Veja se você olhar para esse texto e perceber que ele está usando os tons característicos dos vários instrumentos para descrever as diferentes emoções do verdadeiro louvor. Tem um cidadão aqui que eu quero citar. Estou falando de David Dickerson. David Dickerson é um puritano, e ele comentando esse salmo, veja só o que David Dickerson diz. Preste atenção. A pluralidade e variedade desses instrumentos era adequada para representar os vários sentimentos do homem espiritual e para ensinar
que o que deveria mover e inflamar a todos deveria ser as afeições e poderes da nossa alma para a exaltação de Deus. Que melodia cada um ser humano deveria fazer dentro de si para mostrar a excelência do louvor de Deus, a qual nenhum instrumento, nenhuma expressão de corpo poderia adequadamente expressar, seja com trombeta, saltério ou qualquer outro instrumento. Queridos, então veja que quando o salmista coloca esses instrumentos aqui, ele está querendo falar, sim, não do instrumento em si, mas do sentimento daquele que louva. E a prova disso é que ele fecha: todo ser que respira, louve ao Senhor. Ele está falando, sim, do sentimento daquele que louva ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, louvar é uma resposta ao que Deus é e fez. Por isso a sua causa é gratidão. E quem tem essa gratidão reage da forma que o Salmo está colocando, pondo. E aqui ele coloca de forma poética, mas ele está falando disso, ele está falando da necessidade dos nossos sentimentos serem compatíveis com a gratidão que nós temos ao nosso Deus. Queridos, o louvor a Deus é em função da consciência que eu tenho da obra que Deus realizou na minha vida, no que eu sou, no que eu penso, no que eu faço. O louvor a Deus é fruto da consciência que tenho de toda a diferença que faz eu ter certeza de que foi Deus quem realizou e é Deus quem realiza, de forma que tudo coopera para o meu bem. Temos consciência de quem somos diante de Deus? Você tem consciência de quem você é diante de Deus? Veja, você é aquele que mentia e não mente mais. Você é esse. Nós somos esses. Nós mentíamos e agora não mentimos mais. Nós somos aqueles que roubávamos e agora não roubamos mais. Isso é pelo quê? Pela graça e pela misericórdia de Deus. É isso que nós somos. Nós éramos de um jeito, agora não somos mais. Esse sentimento é que me faz louvar a Deus. Você é aquele que vivia numa vida perdida, que a realidade era mentira e que a única expectativa era a morte, fez meia volta e agora segue o caminho, a verdade é a vida. Essa é a tua história. Esse deve ser o teu sentimento. A consciência de quem você era e quem você é, é o que vai gerar gratidão, é o que vai gerar louvor a Deus. É importante nós lembrarmos quem éramos e quem passamos a ser em Cristo Jesus. É isto que vai colocar nos meus lábios, nas minhas atitudes, a gratidão, o louvor, a exaltação a Deus, porque eu vou lembrar de quem eu era, o que Deus fez e o que eu passei a ser. Na verdade, Ele não precisa fazer mais nada. Ele já fez o que ninguém dava conta de fazer. Veja, eu mentia, você mentia, agora não mente mais. Roubávamos, agora não roubamos mais. Estávamos perdidos, tínhamos como expectativa a morte. Demos meia volta pela graça e pela misericórdia de Deus. Agora estamos num caminho, na verdade, na vida. Queridos, a gratidão está relacionada a quem eu sou, a quem eu me tornei, ao amor de Cristo por mim. Se não houver esse tipo de sentimento, não haverá gratidão e, consequentemente, não haverá exaltação. Essa é a grande gratidão. Não é porque eu passei no concurso, não é porque eu tenho dinheiro, não é pelo que Deus ainda pode fazer, não é pelo que Ele fez e faz materialmente para mim, mas é porque Ele é Deus e pelo que já foi feito. É por isso que eu sou grato a Deus. Queridos, veja bem, você é membro dessa igreja. Será que você, sendo
infiel na devolução dos teus dízimos? Você está demonstrando gratidão a Deus? É interessante falar isso, sim. No último levantamento que nós fizemos, nós tínhamos apenas e tão somente 40% dos membros dessa igreja economicamente ativos que são fiéis nos dízimos. Você sendo infiel ao Senhor na devolução dos dízimos, mascarando dízimos, ganhando 5 mil e dando 100 conto como se dízimo fosse, você está demonstrando gratidão ao Senhor? Me diga você, queridos, será que você, que é uma esposa, não sendo uma companheira idônea, está exaltando a Deus no teu casamento? Será que você, sendo esposo e não se dispondo a amar a tua esposa como Cristo amou a igreja, você está exaltando ao Senhor? Será que você que é filho, mesmo que já seja adulto, mas que não honra seus pais, está exaltando a Deus, está exaltando ao Senhor? Será que você, meu querido, que é pai, que não disciplina os seus filhos, deixa eles fazerem o que quiserem, será que você que é pai não disciplina os seus filhos? Você acha que está exaltando o Senhor? Filhos que não obedecem, que desprezam seus pais, vocês acham que estão louvando ao Senhor com esse estilo de vida? Você, meu querido, que é membro dessa igreja e não honra a sua liderança, está exaltando a Deus com essa tua atitude? E você que é liderança e não tem cuidado de si mesmo, vive de qualquer jeito, toma as atitudes que acha que deve tomar, fala o que acha que deve falar, você acha que está exaltando a Deus, queridos? Eu estou te mostrando isso, porque muitas vezes nós somos muito simplistas, não apenas no falar, mas no nosso pensar e no nosso agir. Achamos que louvar é só cantar, louvar é cantar sim, mas louvar é viver, louvar é pensar, louvar é atitude também. E às vezes nós falamos que estamos louvando, e até cantamos, te louvamos, ó Senhor, mas afinadamente, não feio desse jeito. E na verdade não estamos louvando coisíssima nenhuma. A nossa vida não exalta a Deus em nada. É disso que estamos falando, queridos. É disso que estamos falando. Não basta, não adianta nós fazermos louvores, seminários de louvor, trazer pessoas capacitadas, como pela graça de Deus estamos trazendo. A equipe de música se especializar, fazer uma música muito gostosa de ser ouvida, como já tem feito. E nós continuarmos como dantes, lá pelo quartel dos Abrantes, vivendo de qualquer jeito, vivendo uma vida que não louva ao nosso Deus. Irmãos, o louvor é uma resposta ao que Deus é e fez. Só quem louva é quem conhece a Deus. Só quem louva é quem sabe o que Deus fez. O louvor é uma resposta ao que Deus é e fez. Nós já estamos aqui no nosso momento de refletir e praticar. E eu preciso te relembrar o que eu acabei de falar. O louvor é uma resposta ao que Deus é e fez. O seu louvor é de sua responsabilidade. Se você sabe quem é Deus, se você sabe o que Ele fez, o teu louvor é de tua absoluta responsabilidade. Não tente terceirizar, que isso não rola. Deus não acredita nessa conversa fiada. Todo ser que respire, louve ao Senhor. A responsabilidade de louvar é sua. Não é culpa minha, de nenhum presbítero, de nenhum diácono, de nenhum outro crente dessa igreja. A responsabilidade é sua. O seu louvor é de sua responsabilidade. Você tem que ter consciência dessa responsabilidade. A outra coisa,
O seu modo de ser e de viver deve demonstrar sua intenção de exaltar a Deus com a sua vida no lugar que você estiver. Demonstre com a sua vida que você tem sim intenção de exaltar a Deus. Demonstre sim que a tua vida é uma forma de enaltecer a Deus, de elogiar a Deus. O seu modo de ser e de viver deve demonstrar sua intenção de exaltar a Deus com a sua vida no lugar que você estiver. A gratidão está relacionada a quem você é, a quem você se tornou, ao amor de Cristo por você. Deus não precisa fazer mais absolutamente nada por nós. Se cremos que Ele nos salvou, se cremos que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, a gente precisa entender que a gratidão está relacionada a quem somos, a quem nos tornamos, ao amor de Cristo por nós. E que Ele mesmo te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? O louvor é uma resposta ao que Deus é e fez. A gente só tem como elogiar alguém se a gente conhecer esse alguém. Nós precisamos saber elogiar o nosso Deus com as nossas orações, com as nossas vidas, porque nós o conhecemos. Mas para isso você tem que conhecer. A gente precisa lembrar mais uma vez da musiquinha que as crianças cantam. Leia a Bíblia e faça a oração. Porque se você não ler a Bíblia e não fizer a oração, você não vai louvar a Deus. Não vai louvar. Vamos ficar de pé e vamos orar. Deus Santo e poderoso Pai, nós estamos aqui neste lugar, ouvimos a leitura da Tua Palavra e ouvimos, Deus, com a clareza que diz a Tua Palavra nesta noite. Todo ser que respira louve ao Senhor. Meu Deus, que saiamos daqui deste lugar, conscientes que é responsabilidade nossa o louvor a Ti. O meu louvor a Ti é responsabilidade minha. O nosso louvor a Ti é responsabilidade pessoal de cada um de nós. Que Tu nos abençoe, para que a gente assuma essa responsabilidade, que a gente louve a Ti em nome de Jesus Cristo. Que a causa do nosso louvor não seja outro, mas a gratidão, a profunda gratidão pelo que Tu é e pelo que Tu já fez nas nossas vidas. Que a gente louve, meu Pai, a Ti em todo lugar. Que a gente se disponha a Te louvar em todo o lugar que Tu mesmo nos pôs para viver. Em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nos abençoa, para que Tu mesmo promova essas transformações nas nossas vidas. E assim, sejamos encontrados por Ti como verdadeiros adoradores. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo estejam sobre todos nós e permaneçam para todos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você pode se sentar e, por Olá, favor, tudo bem? espere eu chegar até ela. Eu sou o reverendo Vanderlei, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Altamira. Agora, em 2023, nós completamos 90 anos de organização. Nós estamos aqui no centro da cidade de Altamira, na rua Magalhães Barata, com a Comandante Castilho. Nós sempre estamos aqui aguardando você. Que Deus te abençoe. Forte abraço.